com a palavra. De imediato, eu já vou passar a parte para o vereador D'Ambrosio. Obrigado, nobre colega. Não parabenizar a colega Marisol, só quero parabenizar todo o esforço das pessoas que conduzem a PECAM. Em especial a Cassiana, que esteve lá essa semana, e a dona Odali, que é minha vizinha no Pioneiro. Nós precisamos ajudar a PECAM. Tem PIX, tem como contribuir. Elas lutam com brechós, com formas, para acolher tantas famílias. Eu quero dizer o seguinte, a Casa de Apoio é um exemplo, porque as famílias vêm de fora, enquanto o paciente fica no hospital, a família pode ser acolhida lá na APECAM. Então, parabéns pelo trabalho, precisamos ajudar, tem PIX, tem várias formas, e é importante que a sociedade saiba. 14 unidades no Rio Grande do Sul, 10 casas de apoio, é uma entidade séria e nós precisamos ajudar a PECAM. Obrigado. Obrigada, vereador D'Ambrosio. Vereador Felipe. Muito obrigado, vereador Denise. De forma bem breve, cumprimentar a vereadora Marisol pela iniciativa. Acho que é extremamente importante todo ano a gente reforçar isso. E eu lembro, lá de 2005, 2006, quando a primeira-dama Maria Helena Sartori, né, propôs o Vigimama, né, que eram aqueles colares com as bolinhas, representando, né, a procura pelo câncer de mama, da autoexame, do toque, né, o quanto isso vem se construindo na cidade, a importância que tem e quantas vidas foram preservadas, né, por causa de ações que vêm se perpetuando e continuam hoje em dia. Então, só cumprimentar e deixar os parabéns a todas vocês que desenvolvem e trabalham muito essa questão em Caxias do Sul, porque eu tenho certeza que a gente salva e salva muitas vidas graças a isso. Obrigado, vereadora Denise. Obrigada. Bom, eu quero hoje ocupar o espaço aqui para trazer, né, na verdade, um tema que vem no mesmo sentido da nossa primeira convidada, né, que vem trazer sobre a questão do lixo zero e essa questão da importância da gente incentivar as reciclagens, né? Então, a gente pode, eu vou ir rodando aqui no telão, a gente vem acompanhando já há algum tempo as reciclagens de Caxias do Sul, a situação dos nossos catadores, recicladores, e tem nos preocupado bastante, né? A gente tem hoje 12 reciclagens que são conveniadas com a Prefeitura de Caxias do Sul, e além, né, das outras, a gente viu que nesse momento de pandemia se aumentou muito o número de pessoas, né, que catam resíduo nas ruas, os carrinhos, os carroceiros, que a gente já não via há algum tempo. Próximo mesmo do Campo do Caxias, a gente vê ali, né, um grande grupo de trabalhadores nesse ramo. Então, a gente vê que há realmente, fora, né, as pessoas que vêm de outros municípios catar o nosso resíduo aqui em Caxias. Então, a gente vê esse boom, né, da reciclagem, e, no entanto, uma dificuldade, né, especialmente desses recicladores, desses trabalhadores que atuam na reciclagem de Caxias do Sul e que são conveniadas com a Prefeitura. O que quer dizer conveniadas? A Codeca ela recolhe os resíduos, né, tanto o orgânico quanto o seletivo, e o seletivo eles deveriam direcionar para as reciclagens. São 12 reciclagens. Essas reciclagens elas recebem cargas durante a semana, deveriam receber, né? E depois eles fazem a seleção desse resíduo, o que é orgânico, a Codeca recolhe e leva para o aterro de novo, e o reciclável eles acabam vendendo. Acontece que, com essa história da Codeca ter caminhões que estragam, né, muitas vezes o resíduo não chega nas reciclagens, e, infelizmente, o que chega na reciclagem, muitas vezes é o resíduo da noite, né? Eu já pude ver esse resíduo da noite, né? Esse resíduo da noite é o resíduo que são trazidos nos containers, né? São recolhidos no container à noite aqui do centro. E esse resíduo, ele é muito misturado, é um resíduo de péssima qualidade. Infelizmente, alguns caminhões, alguns coletores, não sei se é uma prática orientada pela supervisão, mas acontece que esse resíduo ele é tão prensado de tanto resíduo que é colocado no caminhão, que embora tenha um limite
de carga é exagerado na noite, porque talvez para fazer menos viagem, se coloca mais resíduo. Então, isso vem tão prensado que os trabalhadores têm que fazer um trabalho escravo para conseguir realmente tirar alguma coisa seletiva, né, desse resíduo. E é picão. Né? Eu já vi trabalhador ali trabalhar com picão dentro do lixo, um lixo que é extremamente ruim, né, e que talvez tire 10% a 20% no máximo. Então, a gente precisa olhar essa situação, que é uma situação gravíssima. Tem animais no meio desse lixo, mortos. Se for possível, uma parte, então, vereadora. Já concedo. É um lixo de péssima qualidade. Então, a gente tem aí uns trabalhadores que estão atuando na nossa cidade e que estão fazendo um trabalho público, porque ao tempo que eles retiram o resíduo que deveria ir que se eles não trabalharem vai para o aterro, eles estão auxiliando o município. Estão auxiliando, inclusive, na idade, né, no tempo de funcionamento do aterro sanitário. Porque se todo esse resíduo fosse para o aterro, a gente teria menos tempo no aterro. Acontece que essa semana, por exemplo, eu recebi o cronograma, né, das cargas, porque o pessoal das reciclagens recebem, quantas cargas cada um vai receber. Eu vi que várias cargas não vão ser recolhidas e vão direto para a estação de transbordo. Isso quer dizer que esse resíduo, ao invés de ir para a reciclagem, vai direto para a estação de transbordo, vai direto para o aterro. Né? E aí eu queria entender qual é a orientação do município, porque a gente fala aqui em compostagem, a gente fala em várias coisas, meio ambiente e tal, e aí o resíduo, em vez de ir para a reciclagem, está passando reto. Mas por que está passando reto? A gente vai colocar plástico, a gente vai colocar material reciclado, papelão no aterro. Isso não dá para a gente admitir. E nós estamos falando de 12 toneladas numa semana. Isso é demais, né? Então, se a gente tem ali trabalhadores que hoje não estão recebendo material, estão tendo uma partilha que fica em torno de R$ 1.000. R$ 1.000 para trabalhar com picão num lixo de péssima qualidade. R$ 1.000 é a partilha. Né? Isso é horrível. Sabe? Eu tenho visitado, teve momentos no inverno que a gente foi lá, visitou, a gente viu a situação, EPI não tem, né? Não tem EPI, é a roupa que eles têm. Então, vocês imaginem trabalhando no lixo, a quantidade de roupa que eles gastam, né? A falta de alimentos. Né? Então, tem muita dificuldade. A gente precisa olhar realmente com responsabilidade, né, para a situação das reciclagens de Caxias do Sul. Nós aprovamos no final do ano passado o Ecofundo. Todo mundo aqui falou, ficou feliz, né? Quer dizer, os vereadores que estavam aqui no ano passado. Até hoje não saiu R$ 1 do Ecofundo para as reciclagens. O Ecofundo é um fundo que recebe recurso, né, do Fundo do Meio Ambiente e que iria para o Ecofundo, e do Ecofundo vai para as reciclagens. E aí as reciclagens receberiam, a proposta era, bom, em tempo de pandemia não estavam conseguindo pagar luz, não estavam conseguindo sobreviver, né, pagar, sei lá, teve uma reciclagem que sofreu um sinistro, pegou fogo. Então, pediram auxílio para o Ecofundo para poder fazer a reforma. Tudo foi aprovado, mas até hoje não saiu R$ 1 do Ecofundo. Vai fazer 1 ano que nós aprovamos o Ecofundo, tem dinheiro na conta, e as reciclagens estão passando por dificuldades, e aí a gente não tem, né, não chega o recurso, né, para as reciclagens. Eu busquei, junto a alguns deputados, recursos, a gente conseguiu emenda parlamentar, né, o deputado Paulo Pimenta está destinando R$ 250 mil para as reciclagens de Caxias do Sul, para as nossas reciclagens que são conveniadas. Então, nós estamos buscando, a gente visitou todas, as que a gente não conseguiu, a gente conversou com os responsáveis para saber quais eram as demandas. Então, a gente tem desde o problema de esteira, que está, né, desgastado, porque com lixo dessa qualidade, né, as esteiras não suportam, não resistem. Então, tem esteiras que estão estão desmanchando. Então, a gente foi buscar orçamento junto para tentar conseguir novas esteiras. Então, a gente está agora esperando a Secretaria do Meio Ambiente, né, licitar e fazer esses ajustes, seja de imprensa, de material, de equipamento para essas reciclagens. 250 mil é um valor pequeno, se a gente vê a demanda de todas essas reciclagens.
Mas a gente precisa olhar isso, porque são trabalhadores do meio ambiente e não deixam de ser trabalhadores públicos, porque estão nos auxiliando. Em alguns lugares, inclusive, eu quero dizer aqui que eu defendo que esse pessoal que está trabalhando precisa ter uma mínima garantia de subsídio, porque se eles deixarem de trabalhar, quem vai perder é o poder público, né? É o aterro sanitário, que a gente vai ter menos tempo de vida. Senhor presidente, uma declaração de líder, a bancada do PT. Em declaração de líder, a bancada do PT continua com a palavra a vereadora Denise Pessoa. Se eles deixarem de trabalhar, né, eles acabará fazendo, né, tendo menos tempo de vida o aterro sanitário. Então, é um problema social, um problema público. Tem alguns lugares, alguns estados que, inclusive, já cogitam de destinar salários, né, para esses trabalhadores. No Rio Grande do Sul, existe, inclusive, prefeituras, e aqui são prefeituras grandes, né, a gente tem Viamão, a gente tem outras prefeituras, Santa Cruz, que conveniam com as reciclagens a própria a seleção do material reciclado. Então, em vez de a Codeca receber para recolher e passar para as reciclagens, quem é responsável é direto às reciclagens. Então, a gente precisa rever os contratos aqui. Porque se a Codeca não está dando conta, a gente precisa rever a questão da reciclagem. Porque enquanto a gente não olhar isso, a gente vai ter um problema, porque a gente vai estar, por semana, destinando 12 toneladas de material reciclado para o aterro. E os recicladores que estão lá trabalhando, passando fome, passando trabalho, né, e não tendo... A gente vai fingir que a gente não está vendo até quando. É um trabalho quase escravo, né? Então, é a precarização do trabalho extrema, e a gente vai fingir que não vai ver até quando, né? Vereadores, pediram para o vereador Fantinel. Obrigada, vereadora Denise. Parabéns aí pela pauta que a senhora está trazendo. O lixo é uma questão que nos preocupa muito. Eu já, inclusive, comentei muitas vezes aqui nessa casa a respeito, pelo menos, do lixo orgânico, né, que poderia ser transformado em energia com um custo muito baixo em comparação do que hoje o lixo nos custa. O que a senhora colocou da Codeca também, eu deixo claro a minha posição. A Codeca, a única salvação da Codeca seria dividi-la em duas partes. O setor de obras iria para a Secretaria de Obras e a Codeca ficaria encarregada apenas com o recolhimento do lixo e as roçadas. Então, aí sim, nós teríamos uma qualidade de captação de lixo muito melhor. A questão do fundo, como a senhora mesmo comentou, eu não estava aqui, porque foi na legislação passada, mas a pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: quando foi criado o Ecofundo, não foram criados instrumentos para que se usasse esse fundo da forma necessária? Então, essa é uma coisa a ser analisada. Talvez foi criado o fundo, mas não foram criados os instrumentos corretos para definições de valores no momento que as pessoas precisam. Quanto àquilo que a senhora falou, eu visitei também várias reciclagens por causa da questão do biogás, que é uma proposta minha para a prefeitura, e realmente tudo que a senhora comentou aqui é verdade. E uma coisa que a gente não encontra uma solução, e é muito triste, a gente fica muito triste que não tem solução, é justamente a população, que ao invés de separar as coisas, coloca tudo junto. O interior está tomado pelo lixo, e infelizmente não são pessoas do interior, são pessoas que têm chácaras, que vão para lá nos fins de semana e depois jogam tudo no mato, as sacolas de lixo e coisa arada. Então, é uma pauta que a gente tem que se unir dentro dessa casa para encontrar uma solução, porque está aterrorizante. Parabéns, vereador. Obrigada, vereador. Vereador Lucas. Obrigado, vereadora Denise. Parabéns pelo tema que a senhora aborda e tem atuado com bastante compromisso, né, durante os seus mandatos. E falar do lixo seletivo, desse material, da coleta, eu acho que começa primeiro por a gente pensar na conscientização e na educação, né? Eu lembro, já citei aqui num outro momento, que na minha casa nós começamos a separar o lixo em razão de um projeto na escola estadual onde eu estudava, com uma professora de ciências, a professora Ana Luísa, que foi diretora e se aposentou há pouco tempo. Então, a importância da educação para a conscientização dos alunos, né, das famílias. Depois, vereadora, a senhora trouxe imagens e relatos que detalham a dificuldade que esses trabalhadores têm e que são trabalhadores fundamentais para a cidade. Porque, do contrário, como a senhora disse, é uma questão ambiental, é uma questão de saúde pública e que atravessa
todos esses setores. Mas para que esses trabalhadores tenham dignidade, tenham material, ou seja, consigam executar o seu trabalho e ganhar proventos que deem conta da subsistência, é necessário de uma política pública implementada pela CODECA. Mais uma vez aqui, a importância, né, de rever, de repensar, de aprimorar o trabalho da CODECA, né, na busca, na coleta desses resíduos, porque, do contrário, não tem o caminhão para coletar e quem coleta é uma outra pessoa, uma outra instituição, que não são as cadastradas. Então, essas o poder público precisa também buscar, precisa dialogar, os coletores independentes. Então, eu acho que são uma série de questões fundamentais para nós pensarmos. Somos parceiros e a coleta seletiva, né, as reciclagens são fundamentais e o poder público precisa olhar com muita atenção. Era isso, obrigado, vereadora. Obrigada, vereador Scalco. Obrigado, vereadora Denise, parabéns pela pauta. Eu trouxe há poucos dias atrás, quando a gente estava conversando sobre os uniformes escolares, uma solução para toda essa parte de reciclagem, né? A gente teria um material limpo saindo das escolas direto para a Associação de Recicladores, geraria renda para essas famílias, limparíamos a cidade, todo o lixo reciclado seria de qualidade, porque os alunos botariam o lixo da forma correta dentro das máquinas. Então, eu peço que o prefeito Adiló, que já sinalizou com bons olhos esse projeto, que leve a sério o quanto antes, porque os recicladores precisam de matéria-prima, esse projeto vai levar para matéria-prima boa para eles e gerará renda para todas as famílias. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador Scalco. Certamente uma alternativa, só que é importante dizer que a gente ainda precisa avançar nos licenciamentos ambientais das reciclagens, que aí também precisa de uma atenção especial da Secretaria do Meio Ambiente. Então, o negócio é bem maior. Vereador Cadori. Vereadora Denise, esse assunto é um assunto preocupante, o Executivo está atento. Foi aprovado, a Câmara aprovou ano passado o projeto, a SEMA que vai se responsabilizar por isso, e o governo está tratando da organização, está finalizando os trabalhos para que a gente tenha assinatura do projeto. Então, está sendo encaminhado, é um assunto, como já disse, importantíssimo. O Adiló, que foi presidente da CODECA, conhece o problema. A reciclagem vive um dos piores momentos, em função do que todos nós sabemos que está acontecendo, muitos clandestinos aí. E, então, eu acho pertinente e o Executivo encaminha os trabalhos para que seja encaminhada a aprovação do projeto. Obrigado. Hein? Obrigada, vereador Cadori. Vereador Camilles. Obrigado, vereadora Denise. Claro que a coisa não está boa para os recicladores, mas eles recebem também alimentos do Banco de Alimentos. Inclusive, no dia 6 de setembro, eu estive visitando uma recicladora lá no bairro Serrano. Eles recebem cestas básicas também, claro que não é o suficiente, né? E o grande culpado também somos nós, os moradores, que misturam os lixos. Porque, normalmente, o seletivo tem dias e horas, né? E o pessoal mistura orgânico com o descartável. E eu estive vendo também numa esteira, vem materiais de construção, vem animais mortos dentro das sacolas. Então, assim, os recicladores da própria CODECA não têm culpa. Acho que nós temos, que nem o vereador, o colega Lucas falou, é educação. Temos que começar nas escolas novamente, que eu acho que isso é importante para a nossa população e para as recicladoras e os recicladores. Obrigado. Obrigada, vereador Camille. Certamente, né, a gente sabe que tem toda essa questão do banco de alimentos, que auxilia, mas a gente precisa olhar, né, essa cadeia da reciclagem de uma forma que precisa ser reestruturada. Né? Eles não podem trabalhar só com caridade, né, e receber só com doação. Então, a gente precisa olhar, acho que tem forma de reestruturar e de realmente olhar a reciclagem como um negócio. Porque é um negócio, né? Para além da questão do meio ambiente, é a subsistência de famílias. Então, não dá para a gente só ficar achando que eles estão ali fazendo um favor para a gente vai lá e dá a cesta básica. Não, a gente tem que olhar, pensar, rever contratos, rever a cadeia, rever para ver como funciona. Eu acho que Caxias ainda está engatinhando quando olha para a reciclagem. A gente não consegue fazer, como eu falei, tem municípios que têm contrato, as reciclagens fizeram uma cooperativa, a partir daí conseguem captar recurso,
consegue, inclusive, conveniar com a prefeitura, ser responsável pela coleta, pela triagem, receber salário mensal, porque daí é um contrato. Então, a gente precisa organizar melhor, né, essa cadeia da reciclagem. Porque, senão, enquanto a gente não olhar isso com atenção, a gente vai viver desse jeito. É lixo indo para o aterro, que não deveria ir, é população que trabalha e que sofre e não recebe de forma adequada. Então, a gente precisa profissionalizar, olhar com atenção e entender que isso, para além de ser algo que defenda o meio ambiente, também é um negócio e a subsistência, né, de várias famílias. Obrigada.